Meditarmos na palavra de Deus, tá bom? Se você pode, abra agora a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Vamos juntos fazer uso da palavra de Deus. A sua Bíblia, você pode abrir agora segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 31, versículos 20 e 21 para começar. Mas você pode manter a sua Bíblia aberta ou anotar as referências bíblicas. Vamos meditar em alguns textos, em alguns capítulos do segundo livro das Crônicas. Começando capítulo 31, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Palavra maravilhosa, não é? Nós vamos hoje aprender como é que nós podemos vencer as nossas guerras com Deus. Sabia que muitas vezes nós perdemos batalhas? Não é porque Deus não podia ter mudado a situação. Não é porque Deus não fez um milagre. Existem batalhas e guerras que nós perdemos simplesmente porque não aprendemos a lutar com Deus. Porque não aprendemos a guerrear com Deus. Mas através desse trecho aqui, desse texto do rei Ezequias, nós vamos aprender algumas lições para vencermos as batalhas da nossa vida. Eu começo fazendo uma introdução aqui. Você precisa ler alguns capítulos anteriores e posteriores para você entender melhor sobre o que eu vou falar. Depois, se puder, na sua casa, faça essa leitura. Ezequias, ele foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Foi ele que reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto, a Páscoa, os sacrifícios e abolindo também a idolatria do meio do povo de Deus. O texto diz mesmo assim: depois de toda a sua fidelidade, diz o texto que nós lemos, né? O inimigo aqui representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, tentou destruir Ezequias. Acontece que Ezequias era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho, mas ele pediu forças a Deus para vencer aquela batalha. E aí nós vamos refletir um pouco sobre as lições que esse texto, até o capítulo 32, falando sobre o rei Ezequias, nos ensina acerca de vencer batalhas com Deus. E a primeira lição que ele nos dá está nesse texto que nós lemos, capítulo 31, versículos 20 e 21. A primeira lição para vencermos as batalhas da vida com Deus é sermos fiéis, como Ezequias. Nós da obra, em todo lugar, em todo Judá, e com integridade de todo o coração. É o que o texto diz que Ezequias fez. Porque a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. O que é isso, irmã Jaqueline? Legalidade. Se nós somos infiéis, nós damos direito para o inimigo encontrar brechas para nos derrotar. Mas quando nós somos fiéis, nós tapamos essas brechas e o inimigo não tem direito para nos derrotar. Quando nós fomos fiéis, nós recebemos a bênção de Deus, como Ezequias, que o texto vai dizer, e prosperou por causa da sua fidelidade. Isso aqui é muito sério. Tem muita gente querendo vencer, tem muita gente querendo triunfar, tem muita gente querendo fazer propósito e quer alcançar os milagres e as bênçãos de Deus, mas não quer ser fiel. Acha que é no oba-oba. Porque eu vou passar a participar da campanha tal. São 7 dias de jejum. São 7 dias não sei do que. Eu vou participar do propósito tal. Mas não está com a vida no altar de Deus. Como é que você quer vencer as suas lutas? Se você quer vitória, mas quer viver de todo jeito. Olha, outra coisa que Ezequias nos ensina é a depender de Deus.
Segundo livro das Crônicas 32 e o verso 1 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Olha o que o texto começa dizendo: depois dessas coisas e desta fidelidade. Presta atenção. Mesmo sendo fiéis, nós enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus para tudo na nossa vida. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentamos lutas, obstáculos que servirão para, através deles, engrandecer o nome do Senhor em nossas vidas. Não pense que por você ser fiel, você vai estar isento de provação, não. Não é porque você é fiel que você vai estar isento de lutas, não. Você vai enfrentar batalhas na sua vida, mas é para que você aprenda a depender de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu testemunho. Outra coisa que nós aprendemos no capítulo 32, versos 3 e 4, não vamos ler para a gente ganhar tempo, é que Ezequias tapou as fontes para o inimigo. Para vencermos as lutas com Deus, é o que eu estava falando agora há pouco. Nós precisamos tapar as fontes do inimigo. Como assim, irmã Jaqueline? Presta atenção. Ezequias, ele teve uma ideia maravilhosa. Para subir a Jerusalém é muito alto e a pessoa vai subindo devagar. Por isso o povo de Deus fez fontes de água nas subidas, para que eles conseguissem chegar no alto da cidade ao caminhar. Aí presta atenção, essas fontes eram um alívio para o caminhante da cidade santa. Mas para os inimigos, preste atenção nisso, para os inimigos seria uma força para derrotar o próprio povo de Deus. É por isso que Ezequias resolveu tapar todas as fontes. Aleluia. E junto com o povo ele fez isso, foi tapando as fontes, foi tapando tudo que dava energia para o inimigo, foi tapando tudo que dava força para os adversários. Aleluia. Dessa forma, o inimigo não iria usufruir dessa água, nem mesmo ter força para subir ao alto de Jerusalém. Porque com sede fica mais difícil o percurso. Sem beber água você vai perdendo as forças e as energias. E Ezequias teve essa brilhante ideia. Aleluia. Como Ezequias, nós precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossa vida. Às vezes tem algo na sua vida, tem algo na sua casa, tem algo no seu comportamento que dá força para o inimigo, que dá fôlego para ele se levantar contra você, que abre brecha para que ele encontre ocasião contra você. Aleluia, glória a Deus. Você precisa esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Você precisa enfraquecer o inimigo da sua vida para que não te alcance mais alto do que a presença de Deus. Às vezes o inimigo nos alcança por causa das nossas fraquezas. Ele nos alcança por causa das nossas falhas. Ele nos alcança por causa das brechas que nós deixamos. Outra coisa que Ezequias fez, está lá no capítulo 32 ainda. Ele restaurou os muros. Observe que os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados, para que quando o inimigo chegasse, já sem força, com sede, ele não conseguisse romper as barreiras. Veja como isso é interessante. Dessa forma, nós também precisamos restaurar os muros da nossa vida, nos proteger contra toda investida do inimigo. Nós precisamos tapar as brechas para não sermos pegos de surpresa. Ezequias também fez outras 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Primeiro, ele ergueu torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo.
Isso significa vigilância, estar alerta a todo tempo. Outra coisa que ele fez outro muro por fora. Olha aí, ele fez outro muro por fora do muro. O muro já era reforçado, já tinha torres, mas mesmo assim ele fez outro muro. O que quer dizer isso, irmã Jaqueline? Isso significa colocar alguém por perto, estar cercado por pessoas para não correr o risco de ser pego sozinho. Isso é possível através da comunhão da igreja. Isso é possível através da comunhão com outros irmãos. É você fazer outro muro, é você se cercar de pessoas que têm uma vida de oração, que têm uma vida de comunhão com Deus, que pode ajudar você a vencer as batalhas. Aleluia. Outra coisa que Ezequias fez, ele providenciou mais armamento para o povo. Isso significa preparação para a batalha. Todos devemos estar armados com as armaduras de Deus. Todos devemos estar armados com as armaduras da fé. Aleluia. Você não conseguirá vencer as lutas que você tem enfrentado e outras que ainda vão surgir se você não fizer o que Paulo orientou a igreja em Éfesos no capítulo 6, tomar toda a armadura de Deus para vencer o dia mau e para que possa estar firme contra toda a cilada do inimigo. Se revista da armadura de Deus. Não é Deus que vai colocar a armadura em você, não. É você que vai se revestir, orando, jejuando, se consagrando, fazendo sacrifício de louvor, buscando a presença de Deus. Outra coisa que a gente aprende com Ezequias é fortalecer o coração. Meu Deus, quanta gente de coração enfraquecido. Qualquer coisa fica doente, qualquer coisa fica ansioso, qualquer coisa fica com arritmia cardíaca, qualquer coisa entra em depressão. Fortaleça seu coração para vencer essa guerra. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazendo torres, outro muro por fora, armar o povo, se eles estivessem com o coração temeroso e desanimado. A Bíblia vai dizer que Ezequias falou ao coração do povo para que ficassem mais animados para lutar e confiantes no Senhor. Por isso nós precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar emocionalmente, nos preparar interiormente, ter força espiritual para batalhar, buscar motivação. Como é que você vai vencer essa guerra se você só vive desanimado? Como é que você vai vencer essa batalha se você só vive de cabeça baixa? Se você só vive com história de tô doente, tô com problema, tô com isso, tô com aquilo. Se revista, se prepare emocionalmente para vencer os desafios que aparecem. Aleluia. Duas últimas coisas. Ezequias creu que Deus era maior. Além de tudo, é preciso ter fé que Deus é maior do que tudo e do que todos. A fé de Ezequias era em um Deus que tem o braço forte, como ele disse, e que luta as nossas batalhas. Você perceba quando você lê o texto, Senaqueribe vai dizer: não deixe esse Ezequias vos enganar, porque nenhum Deus poderá nos livrar, não. Só que Ezequias foi buscar ao Senhor. Ezequias animou o coração do povo dizendo: não deem ouvidos, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso, o nosso Deus é mais forte. Creia que Deus é maior do que o que tem se levantado na sua vida. E por último, entenda que você vai receber essa vitória por intervenção divina. Todo e qualquer esforço que você fizer, jamais será você que vai ganhar essa guerra. Presta atenção nisso. Todo e qualquer esforço que você fizer não serão suficientes para você vencer sozinho. Você vai receber a vitória por intervenção divina. É Deus quem vai fazer.
Nessa batalha, o texto vai dizer que Ezequias não teve que fazer nada além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos. E como diz o texto, ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu. Do mesmo modo, quando confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor, derrotando tudo que se levanta contra nós. O texto vai dizer que um anjo só desceu no arraial e destruiu 185.000 soldados de Senaqueribe. Foi uma ação sobrenatural. Você tem que fazer a sua parte, mas não esqueça que quem vai fazer é Deus. Quem vai lutar é Deus. Quem vai pelejar por você é Deus. Aleluia. Deixe Deus lutar por você. Eu termino essa palavra dizendo assim: creia. Creia no Senhor que luta por você. Creia no Deus que defende, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós aprendemos a depender de Deus no meio das dificuldades, quando nós tapamos as fontes de energia que o inimigo encontra na nossa vida, quando nós reconstruímos os muros para nos proteger, nós ficamos livres de muitos desgastes. Por isso, precisamos fortalecer o nosso coração e crer que Deus é sempre maior para intervir de forma poderosa em nossas vidas. Você recebeu aqui algumas orientações de como vencer essa luta, de como vencer suas guerras. Você não vai vencer sozinho, é com as estratégias que Deus está te dando e pela força de Deus.